Epa, fala aí, eu sou o Vec e nesse vídeo eu venho trazer um pequeno resuminho da história do Rei Arthur no universo de Fate. Nesse caso, eu vou contar a sua origem, então os extras como as lutas pelo Santo Graal, que na verdade é a maior parte do Fate, não vai estar incluso. No máximo eu faço uma ou duas citações, mas é só isso. Toda a informação para esse vídeo foi retirada tanto da wiki do jogo Fate Grand Order, que é o jogo mobile de Fate, e da própria fábula do Rei Arthur, então espero que você goste. Filho de Igraine e Uhtred Pendragon, Arthur Pendragon nasceu no século VI, entre os anos 501 a 600. Eu chuto porque não tem uma data exata. Na Grã-Bretanha, numa época em que o país... Grã-Bretanha é um país? Eu sou muito burro. Numa época em que o país estava sendo invadido constantemente por povos estrangeiros e justamente por isso o cavalheirismo ele meio que estava aos poucos morrendo. Por ser filha do rei, meio que o mago Merlin, que é o grande mago, acho que eu não preciso falar muito sobre ele, mas caso vocês queiram, posso fazer um vídeo sobre, seria interessante inclusive. Ele aconselha o pai de Áltria, no caso Uther, a criar a criança em um local secreto, assim, onde ninguém poderia saber da sua verdadeira identidade. E foi com a morte de Uther que a Grã-Bretanha ficou sem um rei. E meio que pra resolver isso, o Merlin o que ele faz? Ele meio que enterra uma espada numa rocha. E nessa espada tinha uma certa escrita, abre aspas. Quem puxa esta espada desta pedra é o rei correto de toda a Inglaterra. Muitos tentaram, mas acho que como todos sabem, quem realmente conseguiu retirá-la foi Artúria. E assim, ela foi coroada rei pelo Merlin. É importante destacar que não necessariamente era preciso ser da realeza para submeter a espada. O necessário mesmo era que a pessoa fosse digna e de coração puro. Outro ponto importante de destacar é que no mundo de Fate há uma diferença entre o gênero do Rei Arthur. E meio que aqui ela se identifica como mulher. Entretanto, como rei, meio que ela se disfarça como homem e por isso, segundo a Wiki, ela não compreende direito o que significa afeto. É um negócio interessante, inclusive, porque no jogo Fate Stay Night, na rota da própria Saber, que é o Rei Arthur, né? Ela tem todo um desenvolvimento romântico com ela e ela realmente é bem bobinha, então é um negócio interessante de destacar. Outra coisa é que eu não consegui encontrar uma exata razão pela qual a Arthur ela meio que se disfarça de homem, mas eu creio que seja porque naquela época tinha bastante opressão, então é compreensível. Uma coisa que poucos sabem é que a espada retirada da pedra não era a Excalibur, mas sim Caliburn. Essas duas elas meio que são conhecidas como as espadas gêmeas. A origem da Caliburn ela é meio que incerta. Algumas pessoas dizem que ela foi forjada a partir do solo, e outras dizem que o material dela provém de fora do planeta, como se fosse algo alienígena. É meio maluco, mas é interessante de estudar sobre isso. Enfim, a Excalibur em si, ela é meio que obtida após a Caliburn, que era a espada que o Rei Arthur estava usando, ela meio que é quebrada em uma armadilha pela a irmã do Rei Arthur, que é a Morgana. E com isso, inicia todo um ritual para que o que sobrou da Caliburn, né, seja forjado uma nova espada. Essa nova espada já sendo a Excalibur. E por isso que tem esse no início, entendeu? Porque é outra vez a Caliburn, que na qual a Artúria recebe da Dama do Lago, sendo assim conhecida como a Espada da Vitória Prometida. Como Rei Arthur, a Artúria ela meio que traz, mesmo que momentaneamente, uma paz e prosperidade para a Grã-Bretanha. Essa paz ela meio que foi proveniente dos ideais dela, que acreditando que uma boa vida é tudo que alguém precisa. Ela seria aquela que protegeria os fracos e punha os fortes, a pessoa isenta de defeitos. Meio que essa afirmação não é tão verdade, pois a própria Artúria ela nunca pega leve consigo mesma. O fato é que ela odiava perder, então toda vez que ela realmente perdia, ela sentia muito remorso. Artúria era um líder nato para guiar exército, melhorando pontos fortes do seu próprio exército no campo de batalha, e que ela jurou completamente honestidade e devoção altruísta. Os cavaleiros se ajoelharam diante da justiça e as pessoas puderam sobreviver a qualquer dificuldade com sua esperança. Seu caminho de realeza não é governar um punhado de fortes, mas salvar muito dos pobres. Artúria se casa com Guinevere. Guinevere? Guinevere. Acho que é Ginevere. Ginevere? Sei lá. Artúria se casa com Guinevere em Camelot, seu castelo, que ficava situado no alto de uma montanha. Então assim, o rei ele formou a Távola Redonda, onde seus cavaleiros mais confiáveis poderiam ficar em par de igualdade. Até por isso que a mesa é redonda, para que, diferente daquelas mesas convencionais, todos ficam meio que iguais ali em posição, e não fica com um principal no centro, como são as mesas quadradas, por exemplo. É ali que eles tomam as decisões mais importantes em busca da prosperidade do reino, criando assim o Código dos Cavaleiros, sendo esses: buscar a perfeição humana, a retidão nas ações, o respeito aos semelhantes, o amor pelos familiares, piedade com os enfermos, doçura com as crianças e mulheres, principalmente ser justo e valente na guerra e leal na paz. E citando bem rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo, eu não sei se vai ficar longo, mas
pra não ficar longo de qualquer jeito, você tá um dos principais cavaleiros da Távola Redonda, sendo esse o próprio Rei Arthur, o Rei dos Cavaleiros, Percival, o Santo Cavaleiro da Pomba, Palâmedes, o Cavaleiro da Inquisição, Tristan, o Cavaleiro da Lamentação, Gawain, o Cavaleiro do Sol, Lancelot, o Cavaleiro do Lago, Bedivere, o Cavaleiro da Lealdade, Mordred, o Cavaleiro da Traição, Galahad, Cavaleiro do Paraíso, e Kai, Gaheris, Garrett e Agraven. Voltando um pouco no tempo, Artúria, antes de estar com Guinevere, ela meio que teve um caso com sua própria irmã, Morgana, e desse relacionamento nasceu uma criança, que no caso é Mordred. Se você prestou bastante atenção no que eu acabei de falar, Mordred, quando cresce, se torna um membro da Távola Redonda, que seria o Cavaleiro da Traição, e que futuramente seria a ruína do rei. A lenda do Rei Arthur, ela marca o fim da Era dos Cavaleiros. Meio que Artúria, ela repeliu muitos inimigos estrangeiros, mas foi incapaz de salvar a Grã-Bretanha. Inclusive, ela se culpa pela morte de seus companheiros. É um bagulho muito tenso. Na qual demonstra grande remorso e culpa após sua morte, como é mostrado nas lutas pelo Santo Graal. Numa tentativa de tomar o posto de rei, Mordred trai o seu pai e trava uma luta com a mesma, na colina de Camelot. Depois de muito esforço, o Rei Arthur ele sai vitorioso, porém os ferimentos foram fatais, e como seu último suspiro, ela entrega a Excalibur ao seu último confidente, Bedivere. Após isso, o país foi dividido em dois, e o Castelo dos Cavaleiros de Camelot perdeu seu brilho. Algumas lendas dizem que Artúria um dia vai voltar para poder salvar a Grã-Bretanha. Seu túmulo se encontra em Avalon atualmente, na Ilha Mítica. Bedivere, após receber a espada do rei, retorna para o lago. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que, talvez você não saiba, mas a Grã-Bretanha na verdade é a Inglaterra, é como é a Inglaterra chamada hoje em dia, e é por isso que Avalon se encontra na Inglaterra, que não é exatamente Avalon, tem outro nome. E falando em Avalon, Avalon também é o nome da bainha da Excalibur. Segundo o próprio Fate, é onde o poder da Excalibur fica guardado. Então meio que Avalon seria a portadora do poder da espada. No universo de Fate, há as guerras pelo Santo Graal, como eu já comentei anteriormente. Que eu não vou aprofundar porque eu não quero mesmo que esse vídeo fique extremamente longo. Que é basicamente onde figuras históricas são invocadas para lutar e obter o cálice sagrado, o Santo Graal. Na rota Unlimited Blade Works, do jogo Fate Stay Night, que já tem adaptação em anime, saiu faz um tempinho já, tem 2 adaptações, mas a do Photogon é melhor, fica a recomendação. Artúria, ela consegue se perdoar por não ter conseguido salvar a Grã-Bretanha. Esse perdão, ele acontece porque, após ver a luta de Enya com Archer, que seria o protagonista com um personagem emblemático, ela tenta que, de certa forma, lidar com seu passado. Não é tão bem aprofundado isso no anime, mas é bem interessante. E encerrando assim, o legado do rei. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu posso trazer mais histórias de Fate, eu tô fazendo de outros animes também. E desculpa pela demora, mas espero que goste desse vídeo. Tamo junto. E é nóis.